Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você, que se encontra nesse momento de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nas principais especialidades e também nos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são as respostas para as suas principais dúvidas. E no papo de hoje, eu vou conversar um pouquinho mais com a Gabriela, que é R1 do Serviço de Pediatria lá do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que foi aluna da JJ e hoje trabalha conosco na mentoria. Bom, Gabriela, primeiramente eu queria dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, ainda mais por trabalhar com a gente aqui na JJ, e também te parabenizar, lógico, por essa conquista que é entrar para a residência médica, principalmente num serviço tão bom quanto daí de Curitiba em pediatria, e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou te perguntar uma coisa diferente sobre a preparação, vamos deixar um pouquinho para depois, e eu queria saber que você contasse um pouquinho mais como foi que você conseguiu entrar para o nosso time, o que você faz na JJ, porque tem bastante gente que tem um pouco de dúvida ainda em relação a isso. Então conta um pouquinho mais, pessoal, como é que foi essa trajetória. Então, tá bem. Boa noite, Jorge. Boa noite para o pessoal aí que está assistindo a live. Também fico muito feliz em estar aqui hoje, contar um pouquinho de como foi a minha experiência, a preparação, para ajudar todos os alunos aí que estão nessa trajetória agora já em reta final. Eu entrei na JJ, então, no início desse ano, né? Teve um processo seletivo que a JJ abriu, eles estavam precisando de comentaristas de questões. Então, eu fiz o processo seletivo, passei, e aí eu comecei a fazer comentários de questões. Fiquei muito empolgada com a ideia, porque quando estudava para as provas, automaticamente eu quase fazia um comentário da questão, assim, sempre tentando Uhum. entender todas as alternativas, o que a questão podia ter me perguntado aqui de diferente, um CCQ aqui, um CCQ de lá, o que poderia ter, com o mesmo enunciado, tudo que eles poderiam ter perguntado. Então, eu gostei muito da ideia, me empolguei e depois a empresa já abriu uma outra oportunidade e hoje eu participo daí da elaboração dos roteiros de estudo, mas selecionando as questões que vão para o roteiro daí. Show de bola. Eu acho que é muito interessante que grande parte do pessoal que hoje em dia comenta roteiro com a gente, trabalha, começou como comentarista de questão. E muita gente fala sobre isso mesmo, que acabava que comentar questões acabava sendo um método de estudo para o pessoal que fazia. E isso é interessante até para o pessoal que não faz um cursinho ou não trabalha, por exemplo, com a gente, para poder ter uma ideia mais ou menos de como estudar, né? Fazendo comentários, tentando aí pensar em como seria um comentário daquela questão, para tentar sempre puxar os CCQs daquele conteúdo. Bom, mas depois de estar falando um pouquinho mais sobre a sua entrada aqui na JJ, eu queria que você falasse um pouquinho realmente do que é mais importante para o pessoal que agora está nesse período de preparação para as provas, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Nas nossas últimas conversas, você tinha me dito que uma grande barreira, um grande problema que você tinha na hora da preparação para as provas de residência médica era que você não dava a importância necessária para a revisão e você também não conseguia organizar muito bem essas revisões. Conta para o pessoal como é que a JJ conseguiu te ajudar nisso e o que você acha que foi fundamental para conseguir esse objetivo que foi passar na residência. Então, eu comecei a me preparar para as provas 2 anos antes de quando eu iria realizar. Eu Uhum. prestei final de 2019 e 2018 eu já estava começando a minha preparação. E aí eu entrei num cursinho tradicional em 2018. Foi um ano assim de muito estudo, muita apostila, questão, resumo, e eu não estava conseguindo fazer minhas revisões. Eu não consegui me organizar. Junto com o internato, que era puxado, e muitas atividades, também não estava conseguindo conciliar minha vida social e estava atrapalhando, assim. Passava horas estudando, mas não era muito efetivo. E eu sabia que eu precisava revisar, mas eu não estava conseguindo me organizar. Mas eu fui levando, assim, vai dar certo, eu tenho ainda 2 anos. Fui indo até porque a prova não estava tão próxima. E Uhum. aí, no final ali de 2018, que foi o baque maior, que nos simulados eu não tinha aumentado nenhuma pontuação em relação aos simulados do início do ano. Então, isso foi muito frustrante, assim, um ano inteiro estudando, gastando horas, fazendo resumo, lendo, e eu não aumentei a pontuação. Então, no fim do ano, eu pensei assim, não, para o ano que vem vai ter que ser diferente, senão eu não vou passar mesmo. E aí, em janeiro de 2019, que eu descobri a JJ, foi num workshop, acho que vocês apresentaram online, Uhum. assim, gratuito.
E aí eu concordei muito, assim, com tudo que vocês apresentaram, eu gostei do método e eu pensei, vou entrar na JJ. E foi o que me salvou, assim, porque materiais mais objetivos e didáticos e as revisões organizadas. Então, a JJ organizava a revisão para mim, eu só fazia o que vocês planejavam, até porque era pelos flashcards, tudo online e tudo com inteligência artificial programada, então eu seguia à risca o que vocês orientavam e deu muito certo, até porque eu comecei a trabalhar, então eu não tinha muito tempo e tinha que ser muito objetivo. Então, foi o que eu percebi que o que me fez aumentar minha pontuação nas provas em 2019 foi sempre manter uma linha de estudo e muita revisão, sempre revisando o que era mais importante cair nas provas, e não o rodapé do livro, assim, o rodapé do material, mas o que era mais importante que as bancas sempre cobravam. Então, acho que foi o mais importante a constância dos estudos e as revisões. Tá certo. Você falou bastante coisa interessante. Eu sempre gosto de comentar aqui um pouquinho sobre o que vocês falam, porque é basicamente o que a gente tem em essência aqui na mentoria, né? Uma delas que você falou foi realmente a objetividade, né? A gente sabe que o conteúdo para a prova de resistência médica é muito grande. Então, se você não souber o que realmente cai, o que realmente é cobrado, e saber dar importâncias diferentes a assuntos diferentes, você provavelmente vai acabar gastando muito tempo estudando e não vai ter tempo para fazer a sua revisão, né? Isso é importante porque é difícil com que você consiga, a não ser que aquele conhecimento esteja atrelado a alguma atividade na sua prática clínica e tudo mais, é difícil que um conteúdo que você tenha contato uma vez só seja fixado e você consiga utilizar ele, por exemplo, lá no final do ano, se você viu ele no começo. E a revisão é um método muito inteligente, principalmente o método que a gente faz na JJ, que é fazer com que o aluno tenha contato diversas vezes durante o ano com o mesmo tema e repetindo cada vez mais através da inteligência artificial, aqueles temas que ele tem mais dificuldade, ele erra mais, é importante porque a cada contato que você tem com aquele material, você vai tendo uma maturidade um pouco maior e você vai refinando o conhecimento. E quando você chegar lá no final do ano, é muito mais fácil relembrar o que você precisava. E se você tem muito conteúdo, você provavelmente não tem tempo, né? Porque o aluno de medicina já não tem tanto tempo. Quem se forma acaba tendo menos tempo ainda, porque precisa trabalhar. Se você não tiver objetividade, não tiver um cronograma de estudos, dificilmente você consegue chegar no objetivo. A gente fala que a prova de residência médica, ela é uma maratona, e ela realmente é uma maratona porque chega lá no final e consegue não só passar na residência médica, mas escolher a residência médica que ele quer, aquele que consegue durante o ano todo ter uma constância no estudo. Isso você falou é bem perfeito, assim, porque a gente sempre fala em relação à constância e consistência de estudo, né? O cara que consegue até o final do ano manter uma constância de estudos, fazer as revisões e conseguir também manter uma consistência naquele estudo, estudar o que realmente cai, o pareto do que a gente fala, né? 20% mais ou menos das ações levam a 80% das consequências. E isso acontece na prova de residência médica. Por exemplo, tem assuntos que dificilmente vão cair na sua prova e tem assuntos que, apesar de não cair tanto, existem subtópicos daquele tema que sempre são cobrados. Então é importante saber isso. É óbvio que quem não faz a JJ ou não faz um outro cursinho, pode fazer isso através de uma análise de prova e tudo mais. Mas a mentoria já traz isso para o aluno. Eu acho que isso facilita bastante. Então, tudo que você falou, eu concordo. Eu acho que fazer uma revisão espaçada, repetitiva e focar nos assuntos que mais caem em prova, acaba fazendo com que você consiga, além de estudar, ter, por exemplo, a vida social, que você falou que era uma coisa que não tinha lá em 2018, e que é fundamental para quem quer manter uma sanidade mental aí até o final do ano e chegar na prova bem, para poder conseguir esse objetivo. E me fala uma coisa, em relação à especialidade, como é que foi a sua escolha? Você já pensava em pediatria? Foi depois do internato? Tem alguém que você conheça que faz? Como é que foi a escolha de pediatria para você? Quando eu entrei na medicina, não tinha nenhuma especialidade ainda, e aí foi mais ou menos na metade do curso que eu fiz um estágio extra, assim, de férias em pediatria, e aí eu me encantei, né? Gostei muito, assim, me apaixonei, e aí desde então eu comecei a fazer atividades extras só em pediatria, assim, estágios, trabalhos, ligas, voluntariado, enfim, e aí eu só passei a gostar cada vez mais. Teve momentos que, assim, pensei se eu realmente ia fazer ou não, principalmente quando pensava no mercado de trabalho, nas dificuldades que a especialidade tem.
E algumas vezes desanimei, mas toda vez que eu voltava para algum estágio, assim, que eu lidava com as crianças, eu tinha certeza que era isso que eu queria, e aí eu só decidi mesmo ali já, antes do internato já estava decidido. Não, isso é muito importante porque tem gente que entra na faculdade ou passa a maior parte da faculdade sabendo o que vai fazer. Isso é ótimo porque não tem aquela dúvida, aquela necessidade de saber o que vai fazer e tudo mais. Mas tem gente que tem dúvida ainda sobre o que quer fazer e tem gente que chega na prova, eu já ouvi o pessoal falar, que chega na prova ou na inscrição da prova e só decide o que vai fazer na hora da inscrição. Isso não é tão incomum, isso acontece bastante até porque as especialidades são muito diferentes e às vezes existem pessoas que têm aptidões diferentes. No seu caso foi ótimo, já sabia que ia fazer pediatria, mas para o pessoal que está em dúvida, eu acho que a principal forma de saber o que você quer fazer é começar com o que você não quer fazer. Eu, por exemplo, pediatria era umas coisas que eu não queria fazer quando eu fui prestar residência médica. Então eu já excluí. Saber o que você não quer saber, não quer fazer é interessante porque você consegue excluir bastante coisa. Poxa, eu não gosto da parte cirúrgica. Só assim você consegue excluir muita coisa. Ou não, eu prefiro muito mais parte cirúrgica, eu não gosto de ficar atendendo ambulatório e tudo mais. Você já tira a parte clínica. Mas para aquelas pessoas que estão em dúvida em relação a uma ou outra especialidade, você visitando um serviço daquela especialidade, conversar com residentes, pessoas já formadas naquela especialidade, quando você vai conversar com residente, conversar com pessoas em níveis diferentes, por exemplo, o R1, o R3, para saber um pouquinho mais sobre como é a rotina da pediatria, por exemplo, ou da anestésio, da ortopedia, é importante que você tem que saber mais ou menos como as coisas estão, mas coisas que você falou, por exemplo, como o mercado de trabalho, subespecialidade, oportunidades depois também são importantes, porque a gente acaba que precisa também trabalhar, ganhar dinheiro, e muita gente às vezes quer fazer uma especialidade que dê uma rentabilidade um pouco maior, ou que não, que ela tenha a possibilidade de ter uma vida pessoal mais tranquila. A gente sabe que dermatologia, otorrino são especialidades que normalmente o pessoal que procura tem essa intenção, mas procurar serviços e também pessoas que já fizeram ou estão fazendo a especialidade é importante. Pediatria, por exemplo, foi uma especialidade que durante alguns anos, nos últimos anos, teve um déficit importante de profissionais. Então o mercado de trabalho acabou procurando bastante esse pessoal e muita gente começou a fazer pediatria agora. Então isso é interessante, saber um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, sobre como está a área de quem acabou de se formar, quem está há mais tempo no mercado. Tudo isso é bem importante. E me fala uma coisa, a gente sabe que pediatria é uma especialidade muito ampla, né? Praticamente a clínica médica das crianças. E gostar de criança acaba sendo praticamente um pré-requisito para quem quer fazer pediatria, né? A gente sabe que saber um pouquinho mais sobre galinha pintadinha e usar diminutivo também é fundamental para quem vai fazer pediatria, né? Mas você acha, o que você acha sobre pediatria, por exemplo, para falar para o pessoal que acha que quer fazer pediatria, mas ainda não tem certeza? Você acha que existe, por exemplo, um perfil ou um estilo de pessoa, ou qualquer um pode fazer pediatria? Eu acho que a pediatria ela é uma especialidade assim desafiadora, né? Não tem outra descrição para ela, porque começa com o clima é muito bom, é sempre muito alegre, em geral reúne pessoas mais tranquilas e o clima geralmente é muito bom. Você lidar com crianças é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um controle emocional, porque também é triste quando a gente vê uma criança doente ou que recebe um diagnóstico de uma doença mais grave. Então, além de tudo isso, tem que ter uma empatia muito grande. Todo mundo brinca, que tem que ter paciência com os pais, a gente tem que ter paciência com eles. Mas, além disso, empatia, né, com eles, porque não é fácil. Então, é uma especialidade muito desafiadora, tem que gostar muito, sim. Mas é demais, assim, você vê que todo mundo está ali trabalhando, dando o seu melhor pelo bem daquela criança que está com uma doença grave, que está com algum problema que precisa ser resolvido e que tem solução, e você conseguir introduzir essa solução, um tratamento adequado e mudar a vida dessa criança, é isso que não tem preço dentro da pediatria. Então, tem que gostar mesmo, sim, e tendo amor, as coisas só vão. E, além disso, também tem que ter um conhecimento técnico, porque, como eu disse, é desafiadora porque é muito amplo, né? Pode ser tudo, pode não ser nada. Então, um sintoma, às vezes, pode ser uma série de doenças. Então, tem que... Não digo que tem um perfil, assim, específico, mas tem que gostar bastante, sim. Show. Lembrar o pessoal, quem quiser fazer pergunta aqui no chat,
pode ficar à vontade que a gente comenta aqui também. E me fala uma coisa, como é que foi quando você foi escolher o serviço de pediatria? O que você acha que é importante para um serviço de pediatria, se é a parte, por exemplo, de subespecialidade, se tem que ter ambulatório, se tem que ter, por exemplo, volume de pacientes, qual que você acha que é o serviço ideal para pediatria? E o pessoal também estava em dúvida em relação às principais diferenças aí do serviço do Pequeno Príncipe em relação ao hospital aí da Universidade do Paraná. Eles queriam saber mais ou menos qual é a diferença principal e o que um bom serviço de pediatria tem que ter para você fazer uma boa residência. O Hospital Pequeno Príncipe, ele é um hospital de alta complexidade. A gente lida com crianças muito graves o tempo inteiro, com patologias graves, crianças realmente doentes, assim. Tem muitas doenças graves. E, para mim, eu acho que o importante é ter... eu queria um serviço que tivesse acesso às subespecialidades da pediatria, porque eu acho importante a gente ver todas as possibilidades de doenças que existem, para a gente conseguir, quando você lidar com uma criança rígida ou numa consulta de puericultura de rotina, você já ter visto aquilo e poder levantar a suspeita de uma doença. Então, isso que eu acho, eu foquei mais na minha escolha num serviço com mais prática e botar a mão na massa e ver um fluxo maior de pacientes do que tanto o academicismo. Então, eu optei mais por essa parte porque eu gosto mais e prefiro mais a prática, o aprendizado no dia a dia. Em comparação com o hospital de clínicas daqui, eu não conheço muito, porque eu não sou natural de Curitiba. Existe uma diferença entre as residências, sim. O Pequeno Príncipe acaba sendo de maior complexidade, mais especialidades, pacientes mais graves, enquanto o Hospital de Clínicas acaba sendo uma residência um pouco mais ambulatorial. É isso que eu escuto, assim. Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre a residência do Hospital de Clínicas. Mas a minha escolha foi também baseada, então, que eu queria ter acesso a todas as especialidades, porque eu não sabia ainda se eu iria fazer ou não uma subespecialidade. Eu queria um local que já estivesse com 3 anos a mais tempo, porque ano passado a maioria das residências de pediatria ainda estavam com 2 anos, né? Então, a maioria ia mudar para 3 no ano passado. E aí eu não queria pegar os primeiros anos dessa mudança curricular, então também aqui o Pequeno Príncipe já tinha alguns anos com o currículo novo, né? E eu também queria um local que fosse um hospital exclusivamente pediátrico, que eu acho importante para... Tudo fica mais fácil quando toda a equipe sabe lidar com crianças. Então, esses foram mais ou menos os meus motivos, assim, de escolha. Tá certo. Você falou uma coisa interessante. Quando a gente fala de uma especialidade muito ampla, isso vale, por exemplo, para a clínica médica, para a cirurgia geral, muita gente tem essa divisão aí de serviços em relação a um serviço mais acadêmico, um serviço que é mais tocação, que tem mais volume de paciente. Isso é bem variável, assim, tem pessoas que têm uma preferência ou outra. Normalmente quem faz uma especialidade grande quer mesmo ter essa capacidade de ter visto praticamente tudo que pode ter de doença mais rara, de doença mais comum, que tenha um volume grande de pacientes e que tenha uma opção de você poder continuar com uma subespecialidade, principalmente clínica médica e cirurgia geral, né, que são especialidades que praticamente todo mundo faz uma sub. Mas é importante também que a pessoa saiba que normalmente quanto mais complexo o serviço, isso acontece em alguns casos, aqui, por exemplo, no IoT, na USP, a gente tem um pouco disso. Quanto mais complexo é o hospital, quanto maior a complexidade, quanto maior referência ele é, maior a chance de você ter contato, por exemplo, com doenças raras, com condições que normalmente não são tão comuns no dia a dia. Mas isso também tem um contraponto de você não ter aquela convivência com o que normalmente é o padrão da especialidade, né? Aqui, por exemplo, eu sempre falo que aqui a incidência de osteogênese imperfeita é muito grande. Se você sair, dar um plantão fora, ou em um serviço menor, uma UBS, alguma coisa do tipo, dificilmente você vai ver um paciente com osteogênese perfeita. Então acaba que esses lugares é o que a gente chama de curva de rio, né? Os pacientes acabam parando todos lá. Mas se você for num serviço que é básico, por exemplo, tem um menor volume de pacientes, você muitas vezes não vai ter acesso a essas condições mais raras, e normalmente existe aquela máxima da semiologia que a gente só vê o que a gente conhece. E se realmente você não teve contato nenhuma vez com aquela doença, ou não viu nenhum caso, dificilmente você consegue reconhecer ela num atendimento de puericultura, como você falou, na pediatria. Mas é importante também saber que existem serviços que são mais acadêmicos, tem uma
capacidade maior, por exemplo, de fazer trabalho científico, quem quer sair na parte mais acadêmica, quer, por exemplo, continuar como professor e tudo mais, esses serviços são um pouco melhor. Então, realmente, a gente tem que tentar pesar. Eu acho que o serviço ideal, lógico, é que ele consegue ter um equilíbrio entre essas duas coisas, apesar de ser difícil, pelo que a gente tem hoje em dia de educação em saúde aqui no Brasil. Mas me fala uma coisa, como é que é a rotina de vocês aí na residência? O pessoal do Instagram queria saber algumas coisas. O Ricardo perguntou, por exemplo, como é que são os estágios de vocês em relação à sala de parto, a ambulatório, e também perguntaram se dá para dar plantão no R1 aí durante os outros anos e quando dá para começar a fazer plantão de pediatria mesmo. Então, foi um ano bem atípico, né? Nós tivemos muitas mudanças de escala em função da pandemia, mas antes de entrar, nós já tínhamos uma escala bem organizada, que eu achei estágios muito bons para um R1. Então, eu vou falar como voltou agora há pouco tempo, a gente voltou para a rotina normal, então eu vou falar dessa rotina, que é semelhante à que estava antes da pandemia. Então, a nossa rotina ela é basicamente os nossos estágios de R1. A gente passa em enfermarias de pediatria geral, são 5 enfermarias ao todo. Nós temos os estágios de pronto atendimento, no nosso pronto atendimento do hospital. Nós temos estágios em sala de parto, alojamento conjunto, fora do hospital, né? Então, são 3 estágios extras em sala de parto. Tem rodas também em unidade básica de saúde, que são 2 estágios. E, a princípio, no primeiro ano também a gente passa na pneumopediatria e na gastropediatria. Então, basicamente, essa é a roda dos estágios do primeiro ano. É bem variado, bem mesclado, eu acho bem bom para um primeiro ano. Daí, no segundo ano, é um pouco mais de complexidade, no terceiro, um pouquinho mais. Então, aqui é mais básico para o R1. Eu acho que para um primeiro ano, pega uma parte de pediatria geral bem boa. Sobre ambulatórios, não temos um ambulatório longitudinal de 1000 dias em que a gente acompanha o paciente, isso aqui não tem, é uma falha mesmo. São poucas as residências de pediatria que tem, né? A gente sabe no Brasil. Mas é interessante estar se tentando instituir isso. Que mais que perguntaram no Instagram, Jorge? Perguntaram em relação a plantão, se vocês conseguem dar plantão fora, tem gente que não é, por exemplo, você não é de Curitiba, como é que é essa parte de morar fora? Tem alguma opção para quem vem de fora? Como é que é? Então, na parte de plantão fora, dá para fazer sim. Tem estágios mais puxados, tem outros estágios menos, com uma carga horária menor. Esse ano foi atípico porque, né, os plantões de pediatria reduziram as contratações, porque o fluxo diminuiu muito. Mas comparando com os meus R2, muita gente já fazia plantão ainda no R1 já com pediatria, então a maioria consegue, assim, eu não trabalho por fora, eu já trabalho com a JJ, mas dos que já dão plantão, geralmente que se submetem a já fazer no R1, por exemplo, já conseguem fazer só como pediatria. Tá certo. E o que mudou mais ou menos na rotina de vocês em relação ao Covid? Vocês foram destacados? Houve alguma alteração? Vocês ficaram só no Covid? Como é que foi essa época? A gente não teve redução de leitos, nada assim para o Covid, porque é um hospital só pediátrico, então essa parte foi interessante. Teve uma redução de fluxo muito importante na pediatria, né, principalmente das doenças respiratórias. E como nós tínhamos o R1, tem vários estágios fora do hospital, né? As nossas salas de parto, alojamento conjunto, são em outros hospitais da cidade em que o hospital tem convênio, e a unidade básica de saúde também. Então, no período da pandemia, aí a gente não estava podendo ir aos estágios externos em função de controle de infecção e tudo. Então, a gente foi remanejado em estágios todos internos dentro do hospital. E agora retornou ao normal, então a gente teve que adaptar a escala para continuar em todos esses estágios, mas num período menor. Então, foi isso que aconteceu. Isso que você falou também em relação a um hospital mais direcionado para a especialidade, eu acho que é interessante também. No seu caso, um hospital mais pediátrico, aqui, por exemplo, na parte da ortopedia, a gente tem dentro do Hospital das Clínicas o Instituto de Ortopedia, né? Então, uma área que realmente o pessoal está mais acostumado, a enfermagem normalmente já sabe como as coisas acontecem. Então, isso é uma outra coisa que eu acho interessante para quem quer escolher um serviço, que tenha pelo menos aí uma área específica naquela especialidade, que você consiga ter também
acesso a outras especialidades. A gente sabe que aqui existe, por exemplo, um estágio de interconsulta, em que você passa nas outras especialidades e vê a parte ortopédica dessas outras especialidades. Então é interessante para quem quer fazer uma área mais específica, que pense também em relação a isso e procure para saber se no serviço tem, porque isso faz diferença mesmo. A enfermagem saber como as coisas funcionam, todas as outras especialidades saberem como aquilo é tocado, é interessante. Eu acho que torna a residência um pouquinho mais fluida também. E me fala uma coisa, Gabriela, em relação à pediatria, a gente sabe na parte clínica também, é muito importante a relação do residente com o staff, com os R+. Como é que é mais ou menos aí a relação de vocês com os staffs? Existe algum método de preceptoria? Vocês têm alguém que está junto com vocês nos plantões? Como é que é essa relação entre vocês e a chefia e entre os próprios R+ ou R igual? E também como é que é a capacidade que vocês têm aí, por exemplo, para fazer estudo científico? O Ricardo perguntou, por exemplo, no Instagram, tem espaço para isso aí? Então, da parte do clima, sim, é maravilhoso. Não, o nosso clima entre R1, R2 e R3 é muito bom. A gente se ajuda muito. O clima é muito amistoso, é muito legal. Isso é um fato que antes de entrar na residência eu não achei que seria tão importante, né? Não era uma coisa que eu considerava antes de entrar e hoje, estando na residência, eu vejo que isso é muito importante, porque está todo mundo no mesmo barco, já é um ano mais puxado. Então, é muito importante a gente se ajudar. A gente se ajuda muito, mesmo, entre R1, R2 e R3. Com a preceptoria é bem presente, não, também são bem acessíveis, não, dificilmente tem problema, assim, com preceptoria. Não é um preceptor específico, é o médico assistente e o preceptor é a mesma pessoa, né? Uhum. Mas todos bem presentes, sempre disponíveis e essa relação é bem tranquila, é muito bom. Uhum. Sobre os Aqui, estudos... isso, pode estudo falar. científico, em relação a ele. Sobre os estudos científicos, a gente tem que entregar o TCC, né? Tem Uhum. preceptores que fazem pesquisa, não é tão forte isso no hospital, né? Mas para quem tem interesse, sempre tem espaço, sim. Tem chefes em específicos que têm mais contato com isso, alguns preceptores, e é possível fazer sim. Uhum. Aqui você falou um pouquinho sobre preceptoria, sobre clima, né? Ortopedia, por exemplo, é uma especialidade que normalmente tem meio que padrão que o clima seja um pouco ruim entre os residentes, é uma coisa muito hierárquica e tudo mais. E eu me surpreendi aqui também, a gente tem uma ótima relação, apesar de ter uma certa hierarquia, a relação é muito boa entre os residentes, e isso ajuda muito o serviço. Quando as pessoas querem fazer a mesma coisa e trabalham pelo bem do paciente, a coisa flui muito mais, você consegue aprender com as pessoas também. Eu acho que grande parte do que eu aprendi foi com meus R+, ou até com meus R iguais, do que com a preceptoria, que lógico, ajuda também, mas não está sempre junto com você, né? O residente, seu R+, seu R igual, é quem normalmente está com você durante o dia a dia e quem te ajuda a crescer um pouco mais. E depois que termina a residência, eu sei que você ainda está no R1, mas você deve conversar com o pessoal que está no R3, que já se formou há algum tempo, os preceptores, staffs mais novos. Como é que é depois que você se forma em pediatria? Vocês têm que fazer alguma prova de título? Vocês já saem com o título de pediatra e fazem uma subespecialidade? Quais são as principais subespecialidades que a gente tem? Então, para quem faz a residência em pediatria, né, o TEP, que é o título, não é obrigatório, né? Isso é para quem faria a especialização em pediatria. Mas o hospital aqui obriga a gente a fazer a prova de título, então a gente faz seriado a partir do segundo ano, inclusive esse ano eles pagaram a inscrição para todos os residentes, então a gente é obrigado a fazer, e eu acho que é importante, é de bom tom realmente, né, fazer a prova do título. Então, isso o hospital exige mesmo, né? E, inclusive, fez a inscrição para todo mundo. Sobre o pós, assim, pós-residência, sempre tem mercado de trabalho, ainda tem bastante espaço, eu acredito. Você pode dar plantão em pronto atendimento, pode dar plantão em maternidade, ou fazer puericultura numa unidade básica de saúde, ou fazer o seu próprio consultório, então ainda tem bastante espaço. As principais especialidades, tem quem faz subespecialidade, né, que daí tem que prestar a prova novamente, como uma prova de R4 e R5, e são mais 2 anos nas especialidades. E tem todas possíveis, tem UTI pediátrica, UTI neo, gastroped, pneumo, endócrino,
alergia, imunologia, todas têm muitas opções. Algumas são mais hospitalares, outras mais ambulatoriais, mas tem que prestar a prova novamente daí. Tá certo. Me conta uma coisa, você já falou que não é de Curitiba, né? Você foi para ir para fazer a especialidade. Conta um pouquinho para o pessoal como é que é essa mudança em relação a local, se você veio da sua cidade de origem, se você já estudava em outro local. Como é que é, por exemplo, fazer residência num lugar longe de casa? E como é que é também a parte de vocês em apoio? Existe, por exemplo, moradia, algum serviço especial? Ou o pessoal já tem que ir para ir mais preparado para poder fazer a residência? Eu me formei no Rio Grande do Sul, né, que é Uhum, uma cidade que se chama Passo Fundo, no norte do estado, mas eu sou natural de Santa Catarina, uhum, do oeste de Santa Catarina. Então, eu já estava acostumada a morar fora, enfim, na faculdade, mas eu queria trocar de local, assim, para fazer a residência. Acho que é importante a gente conhecer outros serviços e mudar, né, sair da zona de conforto, conhecer novas uhum, opções, novos preceptores, novos pacientes, enfim. Aqui a cidade é muito boa, né? Curitiba é uma cidade muito boa para se morar. O custo de vida eu considero razoável, não acho que seja um custo de vida altíssimo aqui. O hospital não fornece moradia, isso não, né? Mas uhum. tem muitos, a região do hospital é uma área nobre, assim, tem muitos locais bons para se morar próximo a ele. Então, se quiser morar próximo, por exemplo, economizar o transporte, tem locais bons e que o custo não é tão elevado. Uhum. Tá certo. E em relação ao futuro da pediatria, você tem alguma projeção, o pessoal que já se formou há algum tempo, fala em relação a como que o mercado de trabalho em si está, se é necessário mesmo ter uma subespecialidade, ou se dá para trabalhar, por exemplo, na atenção básica? Como é que está o padrão, panorama mais ou menos do pediatra para quem está pensando em fazer pediatria, mas ainda está com receio em relação ao mercado de trabalho? Essa parte, por exemplo, que eu falei que muita gente está fazendo pediatria, como é que é mais ou menos aí em Curitiba que você conheça e em outros lugares, caso você conheça pessoal que faz fora? O que se escuta bastante, assim, que ainda para as capitais, né, que ainda seria necessário fazer subespecialidade, né, que seria Uhum, melhor, com uma reserva de mercado, enfim. E para cidades menores ou mais de interior, somente a pediatria seria suficiente. Eu acho que quando você sai da pediatria geral, você acaba se especializando muito, aí você vai acabar só realmente trabalhando com aquilo e não vai mais ter toda a abordagem geral da pediatria, né, da puericultura desde o início, que eu acho que uhum, isso é o que por alguns anos se faltou na pediatria, né, essa abordagem da puericultura desde o início, longitudinal, a prevenção das doenças. Eu acredito que o caminho ainda hoje maior da pediatria é esse, né? Todo mundo quer uhum, ter um bom pediatra para levar o seu filho. Ah, ficou doente, quer acompanhar como pediatra. A gente vê muito que a criança fica doente, vai para o pronto-socorro, vai para o pronto atendimento, é outro médico que viu, outro que avaliou, e exageros de antibióticos, diagnósticos de doenças que às vezes nem eram, né? Então, o ideal seria que a criança sempre fosse vista pelo seu pediatra. Então, eu uhum. acho que a pediatria geral, a grande vantagem dela é essa, né? Você ter o acompanhamento da criança todo ao longo do tempo, mas sobre a subespecialidade ou não, ainda é uma dúvida também que eu tenho, e é o que é o mais difícil, assim, acho que quando termina a formação. Mas a maioria dos residentes que terminaram no ano passado aqui, todos conseguiram, a maioria não prestou prova de subespecialidade, e todos Uhum. conseguiram se inserir no mercado de trabalho tranquilamente. Os que eu tive Tá. contato, assim, que eu ouvi falar. Uhum. E tem alguma coisa que você imaginava antes de entrar na especialidade sobre pediatria que você se surpreendeu? Algo, por exemplo, que você esperava ter dificuldade e aconteceu de uma forma mais tranquila? Ou algo que você achou que seria mais tranquilo e você acabou tendo um pouco mais de dificuldade? Como é que é mais ou menos, depois de ter entrado na especialidade, a visão que você tinha antes de entrar? A visão que eu tinha antes, assim, é que aqui é que eu tenho uma amostra de pacientes com doenças bem mais graves e mais raras, né? De não imaginava que poderia ter tudo isso na faixa etária pediátrica. Acho que esse foi Uhum. o maior baque, assim, digamos, e a dificuldade que é manejar as emergências, né, em pediatria. Eu acho que o que é muito difícil na pediatria, que também não tinha noção, é que tudo que nós temos, o pouco que sabemos que dá para usar em crianças, é o que a gente tem baseado em estudos em adultos.
Então, a gente Uhum. tem, nada é muito certo, tudo é um pouco duvidoso, ninguém faz muito estudo em crianças, né? Então, a parte de manejo, assim, muita coisa às vezes a gente tem que fazer do que a gente sabe que usam em adultos. Então, essa é uma parte das emergências dessa questão do manejo que foi bem diferente, assim, que eu não imaginava. Tá certo. E me fala uma coisa, o que você teria como dica para o pessoal que agora está nesse momento de preparação para as provas? Você foi uma pessoa que passou em várias instituições, lugares muito bons. O que você daria mais ou menos de conselho para eles? Qual você acha que é o caminho? A gente sempre diz que não existe uma fórmula mágica para passar na residência médica, mas qual seria a sua principal contribuição para o pessoal que está nesse momento e ainda está um pouco em dúvida sobre o que tem que fazer, qual que ele tem que priorizar? A gente está cada vez mais próximo das provas, apesar desse ano elas terem sido adiadas um pouquinho mais. O que você dá de conselho para o pessoal, principalmente nessa reta final? Eu acho que agora é a reta final, tem que seguir firme nos estudos, manter a constância, não dá para desanimar, né? Foi um ano inteiro de estudos, de dedicação, todo mundo sabe o que passou, todo mundo sabe que foi um ano muito difícil, então focar agora, que é a reta final, dar o último gás, e se não passar, né? Se não passou naquele local que queria, ano que vem tem de novo. Sempre tem que pensar assim. Não é o fim do mundo não passar. Se precisar, vai estudar de novo, né? Sempre se preparando para passar naquele lugar que você queria. Seu sonho era fazer naquele lugar, tem que se dedicar até o fim para passar lá. Uhum. E tem alguma coisa, alguma dica que você poderia dar para esse momento para o pessoal? Se fosse para priorizar alguma coisa, a revisão, fazer questão, fazer alguma coisa, o que você daria como sua opinião, que foi o que mais te ajudou na época que você estava mais ou menos nesse período na tua preparação? Eu acho que nessa altura são as questões, né? Focar nas questões, revisão com questões, os CCQs mais importantes, os flashcards e fazer muita questão. Principalmente das instituições que for prestar a prova, né? Uhum. Exatamente. O que você falou é interessante porque é mais ou menos o que a gente chama de efeito teste na mentoria, né? Você vai fazendo questões, aquelas questões vão ficando cada vez mais fáceis, você começa a ver padrões, você começa a ver como as provas costumam cobrar aquele assunto, mas é imprescindível que agora, principalmente já no final do ano, você foque um pouquinho mais nas instituições que você quer. Porque a gente sabe que existem instituições, principalmente aquelas provas maiores, que dão abertura para vários hospitais, elas costumam repetir questões ou, no mínimo, repetir temas. Na minha época, por exemplo, eu lembro que no Sul São Paulo teve mais ou menos 10 questões, ou seja, praticamente 10% da prova, que eram questões ou de temas muito parecidos e até questões praticamente iguais. Ou seja, você consegue sair na frente só tendo feito provas antigas. E é interessante que a pessoa faça mais ou menos os últimos 5 anos. Principalmente pediatria, a gente sabe que imunização muda muita coisa. Então tem gente que faz prova muito antiga e acaba confundindo as coisas, porque no final vai tentar ver uma questão, por exemplo, de imunização que mudou há pouco tempo e acaba se confundindo. Mas o que você falou é interessante, o efeito teste é importante. A gente sabe que a prova de residência médica é uma maratona, mas na maratona, assim como acontece na prova, todo mundo dá aquele sprint final. Então realmente agora é a hora do sprint final, é a hora de, por exemplo, priorizar a prova de residência médica, você dá mais atenção a isso, fazer com que as pessoas que estão ao seu redor saibam que o seu objetivo principal é passar na prova, isso é importante, até porque mesmo que elas não queiram, elas podem atrapalhar um pouquinho, chamar você para ir no barzinho, agora está podendo ir pro barzinho, né? Chamar para o barzinho, alguma coisa do tipo. Então é importante que você saiba que esse é o objetivo principal. Mas como você falou, ano que vem tem de novo prova de residência médica, não é o fim do mundo não passar na prova, não é o fim do mundo não passar onde você quer prestar residência médica. Tem gente que acaba entrando em outros serviços e acaba gostando demais. Eu já vi pessoas assim, queria passar, sei lá, na Unifesp, acabei passando na Unicamp, fiz lá e acabei ficando bem realizado. Então é óbvio que existe uma nova oportunidade no ano que vem e não há mal nenhum em tentar de novo no outro ano. Bom, Gabriela, eu queria agradecer demais aí a tua participação com a gente, tá? Agradecer essa tua disponibilidade, ainda mais você que trabalha com a gente, é sempre interessante saber um pouquinho mais sobre a rotina, a sua história, como é que é o seu trabalho aqui com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal aí que assistiu a gente aproveitou bastante, viu? Tá bom, eu que agradeço aí também pela oportunidade, espero que tenha ajudado o pessoal que assistiu aí, que está na reta final da preparação. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi mais um Papo com Ex-Aluno. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo feito pela JJ Mentoria, totalmente pensado para você, que se encontra nesse momento tão difícil, né?
da preparação das provas de residência médica. Toda conversa é uma história, um residente, uma especialidade e um serviço diferente. Tudo isso para trazer daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são os pontos chaves para atingir a tão sonhada residência médica. Por hoje é só, até a próxima, um abraço.